Sobre outro assunto voltado às crianças e adolescentes, mas dessa vez um assunto muito sério, entrou nesta semana em vigor a Lei 14.344, a lei chamada Henri Borel, garotinho que foi morto no ano passado depois de ser espancado, sendo que os principais suspeitos são a própria mãe e o padrasto. Lamentavelmente, é um assunto que causou aí, então, uma situação muito revoltante a nível de Brasil, a nível de mundial, inclusive, foi assunto aí polêmico e está sendo até hoje porque ainda são, né, chamados suspeitos das agressões. No Brasil, apenas o chamado tramitado e julgado, a gente pode aqui dizer que é o autor ou autora de tal situação. Até lá, você tem que se chamar de suspeitos. Infelizmente é assim que acontece. Mas é um caso que virou até agora questão de lei, que é voltado justamente para prevenção e enfrentamento de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Muitas reclamações, ainda esses dias recebi uma reclamação de uma senhora dizendo o seguinte: tem uma criança aqui, está chorando muito, desesperada, dizendo para pai, e eu não sei se a criança está sendo agredida. Então, orientei, obviamente, chama a polícia, liga 190, liga a polícia militar já, não dá para ficar esperando. E assim, você que presenciar, ouvir qualquer situação de violência contra criança ou adolescente, né, violência sexual, outras situações, tem que fazer a denúncia, não dá para se calar numa situação como essa. A gente vai ouvir aqui o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Rafael Pereira, falando sobre esta lei, infelizmente, triste, né, que leva o nome do Henri Borel, esse garotinho que é o sinônimo, então, de todo este enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. Realmente, o número de casos no Brasil de vítimas, crianças e adolescentes é alarmante. Essa média e os estudos recentes têm apontado, inclusive, que teríamos no Brasil um caso de violência de criança e adolescente a cada 45 minutos, o que torna ainda mais preocupante não só os números, mas principalmente os resultados dessas violências e o número de crianças e adolescentes que são atingidas. A questão da subnotificação, principalmente relacionado à violência doméstica, é quando não é possível apurar esses números. Esses números apontados, esse levantamento, são aqueles que chegaram às autoridades, que foram possíveis apurar o fato e os seus responsáveis. Nós sabemos, e especialmente em decorrência no ano pandêmico, e a pandemia acabou ocasionando isso, nós sabemos a dificuldade de identificar o número de casos e de violências em face de crianças e adolescentes. Então, o número que foi levantado, a probabilidade, segundo outros estudos, é de que seja ainda maior. Então, por isso, a preocupação que haja, não só do poder público, mas de toda a sociedade, uma atuação conjunta para combater e prevenir a violência doméstica que ocorre justamente dentro das residências, da casa das famílias, muitas vezes ocasionadas pelos próprios familiares, infelizmente, de crianças e adolescentes vítimas de violência. Essa lei veio num momento importante, inclusive não só em decorrência da tragédia ocorrida com o menino Henri Borel, mas em decorrência justamente do número crescente de casos de crianças e adolescentes vítimas de violência dentro do âmbito doméstico. A violência doméstica foi utilizada, inclusive, para a alteração dessa lei, a criação dessa lei, o parâmetro da própria lei de violência doméstica em face da mulher, a Lei Maria da Penha. Alguns parâmetros no próprio projeto de lei já traz isso. É como nós pensarmos a violência doméstica, a previsão da Lei 11.340, que é o enfrentamento da violência em face da mulher, agora também com medidas de erradicação, de punição e de prevenção, só que em face da criança e adolescente dentro do âmbito doméstico. Entre as diversas disposições, foi instituído medidas protetivas e específicas que estão relacionadas não só para a criança, adolescente e seus familiares, quando estes não são os autores da agressão, mas também em face do agressor. Entre diversas disposições dessas medidas de proteção, medidas protetivas, tem a possibilidade de retirada do agressor do lar, já que nós estamos tratando de uma violência ocorrida no âmbito doméstico, dentro das residências. Então, uma das principais medidas protetivas é a retirada do agressor da sua residência, que poderá ocorrer, inclusive,
pela autoridade judicial, pela autoridade policial, e a lei, inclusive, vem dizer para municípios pequenos, que não possuem, inclusive, autoridade policial, seja delegado na cidade, a lei permite, inclusive, que o policial possa fazer a retirada deste agressor dentro do ambiente doméstico em que esteja praticando uma violência em face de uma criança e adolescente. A lei também enrijeceu, dentro do âmbito do direito penal, a criação de específico dentro do homicídio qualificado. O nosso Código Penal tem uma previsão lá no artigo 121 que todo aquele que praticar um crime contra a vida, matar alguém, responde por uma pena. Agora, aquele que praticar o crime de homicídio, matar alguém, e for num contexto em que a vítima seja criança e adolescente, menor de 14 anos, a pena para esse agressor será maior, ocasionando com isso uma responsabilidade e um momento que ele vai ficar preso muito mais tempo em decorrência da prática criminosa de outro homicídio. Então, nós falamos que é um homicídio qualificado. Além disso, além de tornar a pena para quem pratica esse crime uma pena maior, a lei também dispôs que se trata de um crime hediondo, o que anteriormente não tinha essa previsão. Com a consequência de nós chamarmos agora a prática de um homicídio contra criança e adolescente dentro do ambiente doméstico de crime hediondo. Além da pena ser mais gravosa, dificulta também a possibilidade do agressor preso progredir para um regime mais benéfico, ou seja, se for condenado, o réu que praticar a conduta, o agressor, para que ele possa progredir de regime, para que ele possa eventualmente, posteriormente estar num regime aberto, por exemplo, ele vai precisar permanecer um tempo maior, porque se trata de um crime hediondo. Esse é um tema que é necessário cada vez mais o nosso papel de conscientização. Conscientização no ponto de entender que nós precisamos interferir, sim, nos casos familiares, entender que o nosso vizinho, que o nosso amigo, que o colega do meu filho, da minha filha da escola apresentou sinais de violência e eu preciso sim me intrometer. Por que isso é importante? Como você mesmo apontou, se tratam de casos de violência doméstica, em que a vítima, a criança e adolescente, acaba sendo violentada, acaba sendo abusada. É importante até refletir que não é apenas uma violência física, pode ser ou sexual, pode ser inclusive uma violência psicológica, a forma como a criança ou adolescente é abordado dentro do seu ambiente doméstico, podem ensejar sim responsabilizações. E a importância de que pessoas que têm um convívio social com essa criança e adolescente, mas que não estão ligadas diretamente do ambiente doméstico, possam relatar isso para as autoridades, possam principalmente levar a análise de que se está ocorrendo ou não essa possível violência. Não é porque houve uma denúncia que a pessoa será condenada, porque o pai ou a mãe praticou, mas a necessidade de que a autoridade passe os olhos para aquela situação e verifique se a criança está ou não em risco, se há ou não sinais de violência, e quanto antes isso for identificado, antes nós estamos realizando uma proteção para essa criança e adolescente. Tão fundamental e é tão importante que a lei trouxe agora esses mecanismos de prevenção na área de violência doméstica contra a criança e adolescente, trouxe previsões específicas para o denunciante. A preocupação do legislador foi, olha, nós estamos intervindo dentro de um ambiente doméstico, de um lar das pessoas. Mas você que denunciou também vai ter uma segurança. Então a lei traz para todos aqueles, além das disposições comuns do Disque 100, que qualquer pessoa pode ligar no Disque 100 de maneira anônima, ou se quiser se identificar apontando esses sinais de violência que criança, ou suspeitas de violência que criança e adolescente estejam sofrendo dentro do ambiente doméstico, mas também trouxe que o denunciante, haverá compensações para ele. Além disso, a lei trouxe claramente de maneira uma previsão específica, dizendo que o denunciante dos fatos da criança vítima de violência doméstica terá direito à proteção que o Estado lhe pode impor, como a questão de proteção à própria lei das vítimas, a proteção das testemunhas, além de eventuais compensações ou necessidades de acompanhamento do Estado. A lei, inclusive, prevê a possibilidade de medida protetiva sob o aspecto até de encaminhamento psicológico para o denunciante, caso seja necessário, para que ele entenda
que ele não está fazendo um malefício, muito pelo contrário, está ajudando aquela criança ou adolescente. Então a lei traz diversas hipóteses, ela trata em vários artigos a questão da revelação, de como se dá o denunciante, você que está com um vizinho, um parente numa situação dessa, você pode procurar de maneira anônima, como você pode procurar qualquer autoridade policial. Você pode procurar Conselho Tutelar, você pode procurar Poder Judiciário, Ministério Público, que todos esses, ao tomar notícia de que está ocorrendo uma violência em face de uma criança e adolescente, irão tomar as medidas de acompanhamento, de verificação de eventual situação de risco. A importância do denunciante ficou claramente apontada pela lei, trazendo essas hipóteses de segurança para quem denuncia, inclusive de compensações e atuações por parte do Estado, no interesse da defesa daquele que denuncia.